Você pode pegar todas as genéticas possíveis, todas vão demorar um tempo muito próximo de gestação. Não tem como encurtar. Você vai pegar a melhor genética com a melhor nutrição, ainda perto das outras espécies, o bovino, ele converte porcaria e em excelência. Só que ele demora mais pra converter. O frango mata em 45 dias. Quando não é 38. Mais do que isso, quantos bezerros uma vaca dá por ano? Sem fazer FIV, sem nada, é um bezerro. Mas e os 2 anos que ela ficou sem dar bezerro? Ela parte de 2 negativos. Ah, mas tá bom, pariu com 2 anos, uma super precoce, mas média Brasil. Média Brasil é 3 anos. Ela parte negativa, enquanto uma galinha tá botando ovo, acho que com menos de 10 meses, eu não sei exatamente. Mais uma coisa, quantos bezerros ela dá? Menos que 1. Quantos ovos uma galinha põe por ano? Quase 280. Quantos ovos eclodem? Nasce o pintinho? Dá 150 ovos mais? Uma porca. Quanto que ela produz por ano? Ela produz 10, 15 por cria. Por ano, acho que ela dá 2, 3 crias. O volume de carcaça produzida por uma vaca é muito menor do que outras espécies menores num período de tempo. O mais caro da nossa pecuária é o tempo. Que não tem raça preferida, e sim carcaça preferida, tem produção de carne preferida. A produtividade que você busca. Então você precisa ter fêmeas com habilidade materna e machos com habilidade de colocar carcaça. Então eu via isso, eu ia tocar os touros, tinha bem um viés de Angus dentro daqueles touros lá, mas você via que tinha um pouco de charolês, as fêmeas, tinha muita fêmea cruzada, e você vê que os bezerros que eles gostavam era na maioria tricross. O que é o beef on dairy? Inseminar a vaca de leite com boi de corte. Eu falava, gente, a gente fica já esse período de gestação todo, quase 9 meses, esperando o bezerro nascer. Nasce, a gente, teoricamente, joga fora, porque abatiu o bezerro muito novinho para fazer carne de vitela. Ela pode produzir o mesmo bezerro, a mesma carcaça? Pode. Então coloca aqui a semente. Ah, e como que vai ter os vacas de leite? Pega e faz FIV só das top. Só replica as top e não joga mais fora. Não perca esse tempo. Uma pessoa rodando 24 horas as vacas mojando, as vacas que estavam prestes a parir, para ver se tinha algum efeito. Não deixava o bezerro morrer de jeito nenhum, só se não fosse morto, senão tinha todo o esquema. Ou seja, americano, ele não perde o que está pronto, ele não perde o que está produzido, ele não aceita perder. E isso ele traz para o sistema produtivo. Enquanto aqui, a gente tem uma facilidade muito grande de o bezerro não morrer de frio, morrer de infecções, outras coisas, que dá prazo para você não perder. E aí vai curar bezerro só dali 2, 3 dias, vai ter vaca magra até no bezerro. Lá você não pode ter vaca magra parindo, porque morre. Na verdade, não é nem só o povo, né? É o ambiente que forçou a ser mais produtivo. Tudo que não tem padrão, você sofre na comercialização. Aqui, ó, você vai pôr água no copo. Se você fosse colocar água, cada vez fosse uma garrafinha d'água, fosse um gosto diferente, você não ia ficar com receio. Se você vai comprar ovo, você não quer comprar o ovo tudo igualzinho, porque tem um ovo desse tamanho, um ovo desse tamanho. Põe lá no mercado uma caixa de ovo com um ovo tudo desigualado e tudo igualzinho. É natural do ser humano buscar a padronização. Isso, dentro da indústria, é muito importante, porque as máquinas são para aquilo. Todos os cálculos, quando você tem padronização, é melhor. É mais fácil de ser recorrente. Então, a padronização da carcaça é um dos pontos muito importantes. Isso, ela começa, não é na engorda, é lá na genética, na seleção genética. Quem faz a padronização de carcaça é a genética. O maior número que mais chamava a atenção de todos era não da questão de carcaças mais pesadas, mas era da questão deles produzirem bezerros, as vacas serem mais produtivas. Então, na verdade, você tinha uma taxa de desmame muito mais alta. Isso é muito significativo no Brasil até hoje. A gente traz uma taxa de desmame pequena, ou seja, a gente tem muita vaca à toa. E vaca que produz bezerro leve. O erro é da vaca? É do animal? Não, muito pelo contrário. A gente já tem genética. Quando a gente fala, vocês falaram, vamos sair um pouco do PO, mas nós não vamos sair um pouco do PO. Nós vamos sair agora com a intensificação que o Brasil vem passando, a gente vai poder usar cada vez mais os POs. Não estou falando de Nelore, estou falando de todas as raças com viés, com avaliação morfológica para produção de carne.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um podcast da Pecuária Brasileira. A parda é uma coisa inexplicável. Existe um Nelore antes e um Nelore após parda. Isso é nítido. E falando grosso modo, assim, um litro de leite é R$5, eles vendem a 10. Tá, você não aspira bezerra, mas você enfia o gado seu de touro que você nunca viu nascer. Aspira essa porra dessa bezerra. Exercício praticamente todos os dias. Tem tropeiro que tem represa, faz natação com os touros. Se você não chega ao máximo, um vai ficar mais magro, outro fica mais gordo. E aí chega lá, um tem um tanto assim de gordura, o outro não tem nada. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Hoje o insumo que mais tira dinheiro do pecuarista se chama boi de boiada. Pensamento de longo prazo e relevância estatística. Que um indivíduo pode acontecer qualquer coisa. O cara tem que comer 1,8% do peso vivo. O capim tá dando esse 1,8, 1,9? Tá tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um podcast da Pecuária Brasileira. Estamos aqui em mais uma semana. Gostaria de agradecer você que sempre acompanha a gente, que você é seguidor e tá assistindo todos os podcasts. Pedir para você que tá chegando agora, não conhece, tá vindo a entrevista aqui do Olavo, um novo entrevistado, alguém que vai falar muito sobre pecuária de corte, falar sobre manejo, falar sobre vivências, uma pessoa de extrema qualidade. Pedir pra você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar quem que você quer que a gente traga aqui no Podpack para poder contar histórias de bastidor, contar um pouco de vivência e capacitar vocês, nossos amigos pecuaristas. E aí, Léo, como é que você tá essa semana? E aí, Gustavo, tudo certo? Falar um pouco de confinamento, de pecuária intensiva, fugir um pouco do gado PO, né? Vamos falar disso, de alguém que comunica muito a pecuária, trazendo informação não só para quem é do meio, mas também a gente curioso, que desperta interesse nesse nosso segmento, e com certeza tem muito diálogo junto com o que a gente traz aqui no Podpack, né? Mas antes disso, fala dos nossos patrocinadores, fala do pessoal que acredita no Podpack desde o começo e que estão aqui com a gente, são marcas excelentes. Fala primeiro da CB Genetics. Tá precisando inseminar sua vacada? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics. Tem touros Angus, Brahma, Cimental, uma bateria muito forte de touros Nelore, tanto da marca Casa Branca quanto da marca de parceiros que passam por esse crivo de touros que eles acreditam ser touros melhoradores, touros que já são provados, independente do modelo, são touros de qualidade. Então, além de tudo, você tem o cupom de 10% do Podpack 10. Você sabe, pra que você vai comprar uma bateria de sêmen, sendo que você pode comprar no Podpack com mais qualidade e com mais desconto. Não perde tempo. Fala também da VRGen, Laboratório de DNA Animal, o mais eficiente do Brasil. Tem a marca VR por trás, que mostra todo o selo de qualidade, toda a credibilidade de anos e anos de produção e de história. Ô, Léo, conta pra gente qual que é um dos grandes diferenciais que chama a atenção de todo mundo fica surpreso. Principalmente a questão do tempo de entrega dos serviços deles é realmente muito eficiente. Não à toa, eles são o top 1 do Brasil. 7 dias apenas que demora para eles poderem entregar o resultado do DNA do seu animal. Então é algo realmente muito eficiente. Tanto bovinos quanto equinos, caprinos, todos os animais. Então não perde tempo, entre em contato com o pessoal. Aqui também está aparecendo outros serviços que eles fazem. É um pessoal de excelente qualidade. Fala também da Vista Podpack. O Léo tá utilizando a camiseta da aqui. Dona, In Nelore We Trust, a vaca de $10 milhões. Eu tô utilizando o Viva Las Vacas, que a gente acreditou que faltava um pouco no mercado, Léo, camisetas de qualidade e com designs mais autênticos, designs, bonitos, falando de pecuária, né, Léo? E essas camisetas, não só camisetas, moletons, camisetas infantis, camisetas feitas com algodão peruano e tudo com a qualidade da reserva. Então foi uma colaboração entre o Podpack e a reserva para manter a qualidade das roupas que você usa no dia a dia, ao mesmo tempo que você está vestindo a pecuária, está representando o nosso meio no dia a dia e com o maior conforto possível, né? Não perde tempo, entre em contato com a nossa equipe ou então entre no site para ver outros modelos. Tem o da Mona Lisa, que é uma das maiores vendas que a gente tem. Vai ter coleção nova em breve. Edição limitada, não perde tempo, entre em contato e estamos à disposição. Fala também de um movimento do Podpack, que foi algo revolucionário, o primeiro curso de morfologia da raça Nelore 100% online, já feito no Brasil, o curso do Podpack, que realmente quebraram todas as barreiras. O cara que está no norte, no sul, no nordeste, no centro-oeste, tem acesso a esse curso de morfologia para poder se capacitar com aulas completas do professor Tavinho, uma excelente pessoa, um excelente profissional, uma pessoa com mais de 30 anos de
de experiência, julgando as principais raças bovinas, principalmente o Nelore, Expoinel Nacional, Expoinel Mineira. É uma pessoa extremamente capacitada. E, assim, o curso, ele vem com toda a qualidade, todo o crivo de um profissional credenciado pela ABCZ, com a comodidade de você poder assistir quando, onde e quantas vezes você quiser. Então, para a pessoa que está buscando se capacitar, é uma forma democrática que a gente sabe que existem outros cursos de extrema qualidade com profissionais muito bons, só que normalmente eles são feitos em loco. Fora que você tem que gastar com transporte, com hotel, com alimentação, fora que você tem que sair da sua fazenda, sair do seu dia a dia, é algo que não é tão bom. E hoje a gente sabe que o digital já quebrou todas as barreiras, a maioria dos leilões são feitos de forma digital, então você analisar um animal, aprender toda a parte morfológica pela internet é algo completamente... Gravações que foram feitas tanto em estúdio quanto em fazenda. São mais de 50 aulas, mais de 10 módulos falando de padrão racial, falando das principais linhagens da raça, também defeitos morfológicos desqualificativos. E para os estudantes de medicina veterinária, agronomia, zootecnia, tem o certificado de conclusão que você pode estar utilizando... Para qualquer pessoa, mas que vocês querem se capacitar e provar que você... Para ganhar as horas extras na faculdade. Então, uma forma também de você estar ajudando na sua formação e mostrando o diferencial que você traz como profissional na hora de conseguir um estágio, na hora de conseguir estar se inserindo como um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E tem um detalhe que dá muita credibilidade quando você apresenta o certificado do PodPEC no mercado, é que para você receber esse certificado, você tem que tirar acima de 80% na prova. Então, essa prova você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, você tirou 60%, vê as questões que você errou, volta no material, reassiste. Você tem 1 ano de acesso e depois faz essa prova de novo até realmente mostrar que você está se capacitado e você aprendeu. Vai pra vinheta. Voltando à vinheta, quem que seria o Olavo Botino? Eu? O Olavo Botino sou eu, hein? Eu sempre dediquei nisso, não tinha ideia de ser na pecuária de corte em específico diretamente. Entrei na faculdade de veterinária, era uma coisa que eu falava desde molequinho. E hoje eu assumo que errei na escolha. Eu errei na escolha de fazer veterinária, porque na verdade eu sou muito mais voltado para a zootecnia do que para veterinária. Inclusive, acaba que a gente faz alguns procedimentos veterinários, né, de aprender, de gostar ali um pouco, mas eu sou muito mais relacionado com a parte de produção. Mas desde pequeno, veterinário é um nome... É difícil você ver uma criança falar, quero ser zootecnista, né? E aí é muito mais fácil você falar que quer ser veterinário. Eu falava que eu queria ser veterinário. Só que quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era ser veterinário de cavalo. Talvez é mais fácil para a criança também gostar mais do cavalo, né? O cavalo atrás, você monta no animal e tudo. O boi, ele tem que ter um pouco já mais de entendimento financeiro para você gostar particular. A não ser que você tenha um boi de andar lá, mas aí você não tá mais falando, você não tá falando de pecuária, você tá falando de pet. Então, quando você fala da pecuária de corte, pecuária de leite, ou até mesmo, né, a produção do PO, você tem que ter um viés financeiro já entendido dentro da cabeça sua. Então, eu cresci nisso pensando no cavalo, só que no segundo ano de faculdade eu já vi que cavalo não era o que eu ia seguir. Eu ia ser ortopedista de cavalo. Por sinal, hoje minha mulher é ortopedista de cavalo, especialista nisso, e eu parei nessa história no meio do caminho porque eu vi muito mais sentido na pecuária de corte. Uma palestra, eu estava em um dos eventos desses de faculdade, talvez hoje seria alguma coisa online, igual vocês estão falando do curso de morfologia de Nelore que vocês lançaram. Eu estava fazendo um curso lá presencial numa semana acadêmica e uma dos palestrantes falou sobre a questão de produção de carne nos Estados Unidos e no Brasil. E aí a hora que me chamou muita atenção, quando fala que o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo com 200 milhões de cabeças, enquanto os Estados Unidos tem quase que um pouquinho mais de um terço do que o brasileiro, tem 80 milhões de cabeça, 80 e poucos milhões de cabeça, só que os Estados Unidos produz mais carne que a gente.
né? Vamos lembrar que os Estados Unidos produz mais carne, o Brasil exporta mais, mas os Estados Unidos produzia mais carne, né? Agora passou. Agora acabou de passar, mas no período produzia mais carne, né? O Brasil acho que até já exportava mais, mas o Brasil produzia menos carne que os Estados Unidos. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, a gente não pode aceitar isso. Eu tinha um professor que ele era bem enfático com algumas coisas, ele não falou isso de não pode aceitar, mas eu trouxe um pouco da ideologia dele. Eu falei, eu tenho que entender a pecuária americana para trazer para o Brasil, para a gente melhorar. E aí eu fui atrás disso, fui começando a estudar mais sobre pecuária. Quando formei, fui trabalhar nos Estados Unidos para entender a pecuária de cria lá. Fui morar em Montana, frio pra caramba, aquela coisa, mas a gente começa a entender, inclusive, várias coisas até do que a gente estava falando antes. Vocês falaram, vamos falar um pouco de raças e tudo, qual que é a sua raça preferida? E eu falei, eu vi lá que não tem raça preferida, e sim carcaça preferida, tem produção de carne preferida. Produtividade, né? A produtividade que você busca. Então, você precisa ter fêmeas com habilidade materna e machos com habilidade de colocar carcaça. Então eu via isso, eu ia tocar os touros, tinha bem um viés de Angus dentro daqueles touros lá, mas você via que tinha um pouco de charolês, as fêmeas, tinha muita fêmea cruzada, e você vê que os bezerros que eles gostavam era na maioria tricross. Mas o maior número que mais chamava a atenção de todos era não da questão de carcaças mais pesadas, mas era da questão deles produzirem bezerros, as vacas serem mais produtivas. Então, na verdade, você tinha uma taxa de desmame muito mais alta. Isso é muito significativo no Brasil até hoje. A gente traz uma taxa de desmame pequena, ou seja, a gente tem muita vaca à toa. E vaca que produz bezerro leve. O erro é da vaca? O erro é do animal? Não, muito pelo contrário. A gente já tem genética. Quando a gente fala, vocês falaram, vamos sair um pouco do PO, mas nós não vamos sair um pouco do PO. Nós vamos sair... agora, com a intensificação que o Brasil vem passando, a gente vai poder usar cada vez mais os POs. Não estou falando de Nelore, estou falando de todas as raças com viés, com avaliação morfológica para produção de carne. E foi isso. Aí eu fui para lá e formei em veterinária, fui para lá, trabalhei, depois voltei para o Brasil, trabalhei um pouco mais aqui, fui para lá de novo, agora pretendo ir, e eu quero e faço esse intercâmbio de conhecimento. Esse é o meu grande objetivo na vida, trazer conhecimento para a pecuária de corte, não só brasileira, já tive a oportunidade até de levar um pouco disso para a África. E, Olavo, uma coisa que me deixou muito marcado sobre os americanos é que você falou que é exatamente isso, produtividade no último. Porque lá, por conta da questão climática, no frio e tal, vaca que tem teto perdido, ou então teto muito grande, o bezerro tem dificuldade de mamar, o cara descarta na hora, porque ele sabe que ele não vai sair lá no frio para poder ajudar o bezerro a mamar. Muitas coisas que, às vezes, no Brasil o pessoal passa um pouco de pano, sendo que lá muitas vezes é muito mais enxuto por ser só a família que toma conta e tudo mais. Então, querendo ou não, eles têm uma pressão assim de... Na dúvida, descarta, porque eles não querem ter esse problema, que é uma coisa que o Brasil ainda está um pouco atrás, né? Eu me lembro disso, você falou isso, me lembro de eu vivenciar isso. Um dia eu cheguei em casa, lá como que você falaria isso em português? No alojamento ficava eu, mais umas outras estagiárias, uns estagiários, e tinha um banheiro de menino e um banheiro de menina. E o banheiro de menino tinha uma banheira. Só que naquele momento só tava eu de menino naquela casa. Então o banheiro, teoricamente, naquele momento era meu. E eu cheguei para tomar banho cansado, frio pra caramba. Tipo, trabalhei o dia inteiro a menos 12, menos 15 graus. Você fica exausto, né? Você mora fora, você sabe o que é. Você fica exausto. Aí eu cheguei para tomar um banho quente, uma bezerra dentro da minha banheira e as meninas lavando a bezerra. Puta merda, o que essa bezerra tá fazendo aí, né? Aquele inglês meio difícil, mas eu entendi. Ela tava com hipotermia. E aí eles puseram ela dentro da banheira. As meninas puseram ela dentro da banheira para reaquecer ela. E aí inclusive tem uma foto. Aí eu falei, não, tá aqui, porque aí depois eu precisei tirar ela da banheira, porque elas puseram, né? Mas depois molhada, ficar água. Aí eu ajudei a tirar, secar a bezerra, aquela coisa toda. E tem até uma foto no meu Instagram, se for lá embaixo, tem a foto dessa bezerra. Mas naquele momento, vou ser sincero, que às vezes a gente vê a cena e no momento você tem muito mais raiva, você reluta muito mais do que você busca entendimento, né? Demora pra cair a ficha, né? Demora a cair a ficha. Até porque na hora você tá puto da vida e você é mais moleque, mais novo, mais maturo. E aí eu entendi, falei, cara, eles não fazem nada... eles fazem tudo, eles não deixam nada afetar o sistema produtivo, eles fazem tudo para salvar a vida do bezerro.
ou evitar que ele venha morrer, que é o caso que você falou de descartar fêmeas. Quantas vacas, quantas novilhas laçamos, pusemos no trailer, pegamos bezerro, pôs para mamar. E também, depois dessa cena, eu falei, estamos começando a estação de nascimento. Não dá para eu ficar chegando aqui com bezerro dentro do banheiro, depois secar. Como que faz? Aí eu falei pro chefe, não, tem um trailer aí específico que é para aquecer, só que tá quebrado. Não, daí eu conserto esse trailer. Eu lembro que eu passei a semana reformando o trailer, tem até fotos também lá no meu Instagram no final, que era específico. Você punha, né, era uma cabaninha, um trailerzinho com um aquecedor lá dentro. Depois tem até a foto da menina lá dentro com a bezerrinha, né, a responsável. Porque ela ficava a noite inteira. Então, em resumo geral, ficava uma pessoa rodando 24 horas as vacas mojando, as vacas que estavam prestes a parir, para ver se tinha algum defeito. Não deixava o bezerro morrer de jeito nenhum, só se não fosse morto, senão tinha todo o esquema. Ou seja, americano, ele não perde o que está pronto, ele não perde o que está produzido, ele não aceita perder. E isso ele traz para o sistema produtivo. Enquanto aqui, a gente tem uma facilidade muito grande de o bezerro não morrer de frio, morrer de infecções, outras coisas, que dá prazo para você não perder. E aí vai curar bezerro só dali 2, 3 dias, vai ter vaca magra até no bezerro. Lá você não pode ter vaca magra parindo, porque morre. Então, na verdade, não é nem só o povo, né? É o ambiente que forçou a ser mais produtivo. E agora eu também queria saber, lógico que depois a gente vai voltar toda essa parte de confinamento, de produtividade, mas de onde que surgiu essa vontade sua de comunicar o teu dia a dia, de comunicar a pecuária, o agronegócio, desmistificar certas coisas? Gustavo, eu acho que isso daí, falar bem a verdade, isso é um tanto intrínseco meu, um tanto que eu gosto, porque eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma aula, né, falei com uma classe, eu devia estar na 3ª série. Uma mãe de uma amiga, ela era coordenadora de uma escola e eu criava porquinho da Índia. Sei aquele negócio de gostar de criar aqueles coelhinhos da Índia, sabe? Os bichinhos assim, parecem uns ratos grandes assim, sem rabo, né? Quem tem... Faz tempo que eu não vejo aquilo no mercado, mas eu criava aquilo lá, porque gostava de dar com um bicho e tudo, e ela comprou uns pra filha dela. Aí eu fui, expliquei como que cuidava e tudo. Ela falou, você não quer explicar isso pra escola, lá pros meninos da escola? E eu lembro que ela levou eu pra dar aula pro maternal. Lá, sabe, chama de maternal, sei lá, a criancinha que ficava lá. E as criancinhas chegaram em casa e contaram para as mães que tiveram aula e sabia de porquinho da Índia e tudo mais. E as mães vieram falar, nossa, acredito que viu. E aí, de novo, você é muito moleque, você ouve, mas você não entende. Você leva aquilo e vai entender depois. E aí, depois, mais velho, eu comecei a entender. Falei, rapaz, eu gosto desse trem de aula, eu gosto desse trem de explicar. E na faculdade, sempre eu que apresentava os trabalhos, sempre quando podia escolher, né, quando não era sorteado, colocava comigo e eu tinha uma certa habilidade de conseguir, às vezes, nota pela apresentação, às vezes aquela anarquia de trabalho, eu ia, fazia um trem ali na hora, tal, uma risada, o professor, nota, né, dava bom. E eu falei, eu gosto desse trem de explicar. E depois eu fui fazer estágio com um veterinário que dava treinamento nas fazendas para a equipe. E aí, nesses treinamentos, eu vi a necessidade que tinha de levar isso para o povo do agro, né, esse conhecimento. Eu comecei e falei, como que chega nas fazendas? Era o Instagram foto ainda. Eu postava foto e escrevia, postava foto. Então, o negócio não começou de hoje, tá, Gustavo? Isso daí começou, assim, há muito tempo eu tenho essa vontade de fazer. Deveria ter começado antes. A vergonha, a pancada, o lombo dolorido de pancada, a cabeça... Demora, vocês sabem. Vocês estão aí pano na cara, vocês sabem como que é. Porque o elogio mais forte que existe é o interno. Enquanto ele não existir, você não consegue ter força para continuar o tempo todo. Então, você tem que ter aquela autocredibilidade. Aí eu demorei um pouco, patinei. Mas aí, eu já faz uns tempos, a gente acabou tracionando. Aquela primeira barreira... Até tracionar é difícil. Aí você vai, né, fala que tá errado, fala que tá certo, só que quem tá falando não tá fazendo nada. Você vai lá da pessoa, não tá fazendo nada, não tem nem Instagram, não tem nem rede social nenhuma. E aí hoje a maior parte da minha renda vem disso, né? Vem diretamente ou indiretamente. Então, fora o tanto que eu sei de gente que ajuda. Então, hoje já é muito mais fácil fazer. Só que enquanto você não faz dinheiro com o negócio, é difícil você acreditar. E hoje, o que você imagina que seja uma das maiores dificuldades de comunicar? Você acha que é difícil furar a bolha? Ou então fazer com que o pessoal entenda? Ou os haters? Ou a mudança de algoritmo, a tecnologia?
que seria? Pra estar se mantendo sempre relevante. Sabe que eu vou ser sincero, eu tô num momento que eu acho que eu preciso dar uma mudada, porque realmente a audiência tá muito competida ultimamente. Então eu vejo que antes você crescia o perfil mais rápido. Eu sei que nós temos não adianta você pegar e se comparar com um cara de milhões, porque nosso perfil de pecuária mais específico não tem aquele público nichado. Todo, ele é mais nichado. Mas eu tô vendo que às vezes tá tendo que ter mais edição, tá tendo que ter mais produção em cima disso. E isso é um pouco difícil, porque que demanda tempo, demanda habilidade, demanda custo. E limita custo o de número alguma de coisa. produção que você consegue. Porque antes você conseguiria fazer 5 vídeos, é o tempo que hoje você demora para fazer um com toda essa edição, né? Eu posto, outro dia ainda eu repostei isso. Eu atingi 1.500 postagens. Agora já passou, né? Mas 1.500 postagens, pode pegar lá. Eu tenho certeza, 95% é ensinando alguma coisa, é dando alguma dica para dentro da fazenda, para dentro do confinamento. Não tem uma bobeira, uma risadona, uma zoeira, uma distração envolvida. Claro que vai ter alguma coisa assim, vai ter alguma coisa um pouco da família. Né, da minha família, né? Mas você pode ver que é muito focado nisso no técnico. Isso não atrai tanto. O técnico é difícil você viralizar. É difícil viralizar. Apesar de eu conseguir viralizar sem querer querendo, porque sempre eu sem querer querendo, se tá ali é querendo, né, alguma coisa. Eu consegui com alguma coisa, mas não é fácil. Em questão de haters, cara, hater é uma coisa que ele na verdade é um carente. Hater é um carente. Então, aquele negócio, né? Não toca tambor para louco dançar. Então, quanto mais dá atenção, mais ele vai se inflar. Só que por mais que eu sei disso, eu escutava minha avó falando, toca tambor para louco dançar. Meu avô falou, não, pode dançar louco, né? Eu lembro dessas duas coisas. Mas eu hoje vejo um jeito que eu faço que ajuda muito. O cara vai dar uma criticadona. Eu vou no particular dele e mando mensagem direto para ele. Eu falo, fulano, eu vi aqui. Normalmente, se ele tem fotos, eu vejo as fotos que eu acho realmente bacanas. Às vezes o cara não tá numa mula, você vê que tem um gosto. Às vezes ele tá com um boi, às vezes ele tá com a família. Às vezes existe de todo jeito. Elogio que eu realmente acredito que aquilo ali é bom. Ou seja, tipo, fulano, não precisa criticar os outros. Olha aí, você tem coisa legal também dentro da sua vida, né? Vamos relevar. E às vezes quando o cara é mais agressivo, isso não é para todos, tá? Isso quando eu tô com tempo. Com paciência. Tem paciência, mas tem feito assim, dá certo. Eu vou e dou uma atenção especial, às vezes, pro cara. Falou, eu vi, você falou aquilo lá, eu não entendi direito. Você tem artigo científico para me falar? Você consegue me falar da sua experiência? E vou falar, ser sincero, tem vezes que eu tô errado. Às vezes eu falo alguma coisa errada. Hoje eu entrei aqui no podcast falando story. Você falou, fazer mais dinheiro com a pecuária. Eu falei, tá difícil. Depois eu pensei, ontem eu fiz uma análise de um cliente. O cara ganhou um dinheiro bom nos bois. Eu falei, eu vou corrigir isso no story no final do podcast, porque eu falei, eu não fui justo. Tem gente ganhando dinheiro sim com a pecuária. Por mais que dê uma espremida, tem gente fazendo. Tem que ter profissionalismo e tem como Tem maneira, todos os meios igual o cara tem em todos os meios, o cara ganha dinheiro, o cara perde dinheiro, a pecuária é diferente. Pra ter ideia, esse que eu vi era uma análise em relação à baia com sombra, porque a gente colocou lá na fazenda dele no confinamento sombra numa linha. Na outra ele falou, eu vou pegar a boiada, apartar, por exemplo, 200 bois do mesmo peso e depois vou apartar na porteira porque eu quero fazer o trem comparativo mesmo. Aí ele fez comparativo, abateu os bois 18 meses, 25 arroba. 18 meses, 25 arroba. Isso é genética, isso é PO. Em alguma ponta tem os POs lá dentro, né? E muita técnica, muito manejo, muita intensificação com conhecimento aplicado. E aí ele mandou, falou, deu diferença sim, esse negócio de sombra e tudo mais. E deu dinheiro, né? Ambos os casos. A sombra deu mais, mas os dois deram dinheiro. Agora que eu já emendo nessa pergunta mesmo, Olavo, falando dessa parte de confinamento, de sombra. Até mandar um abraço pro pessoal do AgroInsper, que acompanha a gente também, o Augusto, tá fazendo evento o lá, Pedro, a Maria Clara, o pessoal que tava tocando junto a parte de pecuária, Paulinho também. Os meninos do AgroInsper, eu me lembro muito bem disso. Uma vez eu tô com eles, acho que desde 2021, acompanho, ajudo eles um pouco sobre a pecuária, tento introduzir eles, faço o que a gente pode para colocar eles para dentro e ver a realidade, que é isso que eu acho que é o mais importante. E eles passaram uma vez e dormiram até lá em casa.
E eu andei com eles ali, viajei um pouco, vi o tanto que eles se dedicavam, o tanto que molecada séria. E logo depois, alguém falando assim, essa molecada de hoje em dia, assim, outro momento, não vira nada e tudo. Eu não falei nada, eu não revidei que aquela pessoa não valia a pena. Mas se fosse um momento antes de eu ter essa oportunidade de estar com eles, eu ia ficar meio com medo. Falei, nossa, é verdade, molecada de hoje em dia não tem interesse. E depois que eu tive esse momento com eles, eu falei, não, tem muita gente boa vindo. Tem muito moleque dedicado vindo. Isso daí é olhar só de um ângulo, é conhecer pouco sobre, é querer te criticar sem buscar conhecer. Porque, pelo menos a experiência que eu tive, o pessoal do AgroInsper é muito dedicado, os meninos, sério no negócio, assim, dá muita esperança para quem tá na frente precisando de gente vindo. O pessoal aí vai no Instagram, vê o @da AgroInsper, um trabalho assim de uma juventude aí que vai fazer diferença ainda pra pecuária. E eu vou além, a gente tá fazendo, não sei quando que a entrevista vai no ar, mas a gente tá fazendo o terceiro edição do Encontro Rural Jovem pela BCZ. Eles me chamaram. Que esse encontro aí vai ser realmente o terceiro, tipo, de todos os anos vai ter o maior crescimento. No primeiro ano tiveram 80 pessoas, 80 estudantes com 8 ligas. Ano passado foram 230 pessoas com 13 ligas, e esse ano são 20 ligas com mais de 320 inscrições, sabe? Com lista de espera e tudo mais, que são pessoas jovens, todos estudantes das principais ligas do agronegócio das faculdades do estado de São Paulo. Então, INSPER, GV, IBMEC, Mackenzie, FAP, SPM, Agrofia, sabe? Eu não vou falar todas porque são muitas. Então, realmente, igual que você falou, o pessoal tá querendo melhorar. Tem muito moleque bom. Vocês não estão com frio demais? Vocês querem diminuir um pouco? Não, eu não tô. Eu tô até bom, mas é que eu tô de camisa de manga longa e eu tô achando que tá fria a sala. Mas se vocês tiverem... Se puder só aumentar uns 2 graus ali no ar, por favor. Então, voltando nesse trem dos meninos, dá uma esperança muito grande, e bom que eles estão puxando essa liderança. Tem gente querendo trabalhar assim. Agora mesmo eles fizeram um trabalho de análise de sombra junto comigo. Eu acho que eu junto com eles, né? Eu falar a verdade, eu ajudei pouco pelo que eu achei que precisava, mas eles fizeram um trem fenomenal, assim, puta. E qual que foi esse trabalho de sombra? Foi realmente essa mesma fazenda que eu acabei de citar. Agora ela acabou de abater os machos, mas primeiro ela abateu as fêmeas. E ela tinha os números das fêmeas. E aí eles pegaram e fizeram um entendimento desses números, fizeram o que se dá lucro, não dá, vale a pena colocar, não vale, que é o retorno financeiro disso. Então eles fizeram a avaliação de sistema de sombra em pecuária de corte, de confinamento, até que ponto que vale a pena, se vale a pena, porque tem muito paradigma em cima disso. E os paradigmas hoje eu consigo explicar todos tecnicamente, antes eu não conseguia. Aí eu fui para a Austrália, busquei entender, visitei aqui, falta alguns lugares para eu visitar para eu ter a convicção, mas hoje eu consigo entender cada sistema porque eu acredito no conforto animal. E isso no confinamento para o animal meio sangue, né? O estudo que vocês fizeram. Esse agora que acabou de bater é o F1 Angus, mas o anterior foi de F1 Angus e também de baias de zebu, que eu não vou falar Nelore puro porque tinha Brahma, né? Mas vamos né, saber que é tudo animais. Gado zebu. Gado zebu, do pelo branco, da pele negra, é adaptado para o clima tropical, e ambos, claro que a F1 deu mais resultado, mas ambos deu resultado. Qual que foi mais ou menos a diferença, assim, por animal, tanto no macho quanto na fêmea? Sem o sombreamento com o sombreamento. Na fêmea, tem vários estudos disso no Brasil hoje, tá? Hoje, assim, já fizeram passados e tudo mais. Tem estudos que chegou até dar 100 gramas. Tem estudos que passaram de 100 gramas, como foi o caso desse teste que nós fizemos lá dentro. Não é um experimento, é um teste, tá? Não vou, porque às vezes a gente fala de experimento. Não teve uma parte acadêmica envolvida ainda, quem sabe. Mas teve uma parte de comprometimento. De comparação. Esse comparativo que a gente fez deu nas fêmeas mais de 100 gramas. E agora nos machos deu 40 de GMD. Só que isso não é o que eu acho mais importante dentro de um sistema de confinamento. Tem outro número que eles mexem, outro índice, que é mais importante do que o GMD, né? O ganho médio diário. Que é a eficiência biológica. O tanto que ele come de matéria seca, tá? Matéria seca é só a gente pensar que é a ração sem água. Porque, vamos pensar, se você comer um prato de sopa e um prato de arroz e feijão,
Um é muita água, o outro tem menos água. Então a gente sempre faz tudo desidratado, que é matéria seca, as contas, para ficar fidedigno, ficar seguro. Então, o tanto que o animal come de ração sequinha, né? Equivalente à ração sequinha, transformar em uma arroba. E isso é significativo. Isso daí dá 15, 20%. Além de estar ganhando mais peso, o animal ele tá gastando menos com comida também quando tem esse sombreamento. Exatamente isso. É exatamente isso, Léo. O animal fica... Se a gente for pensar, ele é muito mais sustentável, né? Porque ele consome menos para produzir mais. Literalmente. Então, o delta, a variação é o que vai botar mais margem na operação. Mas tem um investimento, né? Para tá colocando toda essa estrutura. Quanto tempo, mais ou menos, demora para ter esse payback? Quanto tempo... trazer uma conta matemática mesmo pro público que tá assistindo a gente. Eu vou responder, vou completar a outra e vou responder essa, porque não posso responder isso de uma forma muito sucinta, porque a estrutura não é coisa simples, tá? Respondendo o anterior, é a questão de essa conversão que acontece é óbvia, né? Depois que a gente entende, mas é óbvio. O animal bate menos, ele gasta menos energia para tentar se refrescar, falando facilmente, então ele acaba comendo menos e acaba convertendo aquela energia que ele gastava para se refrescar em carcaça. Então é um negocinho meio que óbvio. E tem um outro porém que ainda não mensuramos, mas aí precisa de mais envolvimento científico e técnico e aparamentado, que é a questão de animais doentes. Porque às vezes o animal está gastando energia para tentar combater algum patógeno, alguma doença dentro dele. E aí ele tem um conforto da sombra, porque quando a gente está com um doente, o que você quer? Você quer ficar num lugarzinho... Pega você doente e põe no sol. É a pior coisa que existe. Você pegar você com... Pode estar com febre, tá com frio, você pode no sol, você gripado, escorrendo, que vamos comparar a pneumonia, que é a doença que mais tem nos confinamentos do mundo. Tá aquela coisa inchada, tudo congestionado, e te põe naquele salão quente. Aquilo lá, você vai ficar teu corpo combatendo, aí você não come, aí vai só piorando. E às vezes você tá um pouquinho gripado, tem uma sombrinha para você deitar, água, já recupera, pronto. Aquele boi ali, ele não vai perder peso, ele vai continuar ganhando menos, mas vai ganhar. E aí não rouba o peso do outro, porque a gente faz sempre o peso do lote. Então tem uma parte também de conforto animal que envolve diretamente na questão sanitária, na saúde dos animais. Então, assim, é uma coisa que... Mais conforto produz mais. Não estamos sendo bonzinho diretamente só por ser bonzinho. Nós estamos sendo bonzinho porque tudo fica mais eficiente, né? Olhando para isso. Claro que é bom demais você chegar e ver a boiada deitada na sombra. Você fica... Eu, pelo menos, fico realmente com prazer. Porque você chegar e tá aquela boiada, aquele sol esturricado, você fala, puta merda, falta uma sombra. Aí tá na sombra. E é engraçado, quando você põe sombra, que aí eu vou falar dessa questão de estrutura, você acaba de instalar a tela lá, já o povo vem conversar, vai tudo parando debaixo da sombra. Para a caminhonete, para os carros, para os cavalos, os cavaleiros. Eu estive na Austrália, e as meninas, lá é muita mulher no manejo do gado. Elas falam, rapaz, no confinamento a gente só anda debaixo da sombra. Como lá 80% dos confinamentos tem sombra, e 78% dos confinamentos tem sombra, e 80% da sombra é de tela de sombreamento. Então, as estruturas, a maioria tem. E aí elas falam, eu conversei com algumas, elas falam, não, a gente anda debaixo da sombra. E falando para ver o gado, porque é calor demais, então a gente sempre procura andar nas baias debaixo da sombra para não ficar queimando no sol. Elas chegam a usar luva, assim, para não queimar a mão. Eles cuidam muito dessa questão da staff, né, dos colaboradores lá na Austrália. Isso é interessante. Bem remunerado também, né? A remuneração é consequência da escassez, tá? Sim. Lá é difícil. O pessoal toca gado de helicóptero, eu tenho... Aí essa aí é uma outra realidade, a gente pode falar, não conheço ela diretamente, eu conheci só a parte de confinamento, sei de conversar com pessoas que teve essa experiência. Porque quando a gente vai para o norte da Austrália, a gente tem 30 hectares para uma vaca, 40 hectares para uma vaca. Aí você tem que ter um helicóptero para arrebanhar. Não é questão de ostentação, é questão de necessidade pura e crua. Eficiência também. É para conseguir, porque você imagina você pegar uma vaca, em 100 hectares você tem 4 vacas, 3 vacas. Então, em 1.000 hectares você junta nadinha de vaca. Então, é muito mais rápido de helicóptero e tudo mais. Muitas vezes o helicóptero faz a identificação e depois eles levam os cachorros e soltam. É uma outra questão. Mas a questão da instalação, o que você me perguntou, de investimento,
O que aconteceu? Aqui no Brasil, o pessoal começou a investir, só que não era um investimento, era só um custo. Por quê? Uma estrutura muito rala, uma estrutura muito fraca, muito sem estratégia, sem pensar, sem planejamento. E aí caía, e aí rasgava, e aí não funcionava. E aí as pessoas começaram a falar que não funciona a sombra. E teve um experimento muito grande no Brasil que fez um teste com telha, que é um sistema que a gente vê muito no México. E esse sistema está lá até hoje, só que o custo foi muito alto. E eu acho que o custo não é sempre o problema é a viabilidade das coisas. Por que custo? Custo e viabilidade não está parecido? Calma aí. O custo é você ter dinheiro. Se tem payback, se paga aquele dinheiro investido, pode ser alto, que tá de show de bola. O problema é quando você não consegue colocar. O problema é quando você não, né, tipo, o bom é ter uma Dodge Ram, porque eu puxo um trailer e tal. Pô, tá, você puxa, trabalha. Só que eu moro em São Paulo. Não dá para você ter uma Dodge Ram para andar aqui dentro. Então, não é viável, né? Às vezes, você poderia levar sua máquina, mas você não anda aqui dentro de São Paulo. Então, a viabilidade é uma questão que envolve o ambiente, envolve o cenário. E o sistema de tela, você consegue adequar ele para qualquer layout, para qualquer formato de confinamento. Eu vi confinamento assim, vi confinamento de lado, vi confinamento de todos os jeitos, e a gente com a tela consegue colocar. Qual que é meu ideal? É boi na sombra. Independendo do que está em cima, eu quero boi mais confortável dentro do coxo, porque eu sei que produz mais. Eu sei que é digno, eu sei que é humano. É isso que eu busco hoje. Meu grande propósito na pecuária é trazer uma forma de continuar aumentando a produção de carne da maneira mais humanizada possível. E agora, mais digna possível. Mas daí pensando na conta do... Agora na conta direta você quer, né? Isso. É o que todo mundo gosta. Recebi a conta ontem, tá? Ontem abateram uma boiada e ela deu cerca de R$50 a mais na sombra, mas isso eu tô falando para ser o mais sincero possível, tá mais transparente possível. Só não deu mais porque o rendimento de carcaça foi um pouco diferente das duas boiadas. Se o rendimento fosse o mesmo, ela passaria de R$100 por sombra, como aconteceu no caso das fêmeas anteriores. E a sombra implantada naquela situação, daquele confinamento, tá? Porque são situações. Tem desenho de confinamento que fica mais caro por conta da estrutura. Situação. Mas naquele lá, ficou em menos de R$100. Ou seja... Por boi. Por boi. Tô falando por boi, não tô falando por metro quadrado, tá? Porque eu gosto de fazer a conta por boi, porque é o mais justo. Sentido, né? Faz mais sentido. Estático, né? Preço estático, não é por vez. É o preço estático ali. Resumindo, a gente faz uma idealização de um planejamento dessa tela durar pelo menos 3 anos. Então, se durar a tela, né? A estrutura dura mais, mas essa tela durar 3 anos dentro do confinamento, eu fiz essa conta com o dono do confinamento. Vai dar um payback de R$1,5 milhão nos 3 anos. Tá? E ele vai ter gasto... eu vou jogar alto aqui. Eu tinha dado menos 150, mas vamos pôr R$200 mil de sombra para eu ir lá e desenhar o que eu quiser, colocar os parafusos do jeito que eu quiser. Faz quase 10 vezes o investimento, então. Normal. Em 3 anos. Tem o trabalho da AgroInsport, tá público isso, que vai ver, você vê tudo certinho, tem tudo discriminado. E faz. Tem outros trabalhos no Brasil que mostram isso tranquilamente. E no mundo, né? Não só no Brasil. É muito, muito importante essa informação. E outra dúvida que o pessoal sempre comenta, e é um questionamento diário, o pessoal sempre pergunta: qual carne que é melhor? A de macho ou a de fêmea? Qual carne que é melhor? De macho ou de fêmea? Você quer matar a tua fome ou você quer fazer um churrasco com a família, tá com a grana sobrando, né? Porque todas as carnes têm uma qualidade, pelo menos aqui no Brasil, muito boa. Ela é uma fonte proteica, você mesmo estava falando, pô, às vezes eu precisaria ingerir mais alimento no meu treino, no meu esporte, mas eu não ingiro porque a comida onde eu tô não é tão boa. Então, todo mundo que precisa matar a fome, quando a gente fala de proteína animal, ainda o mundo tem um déficit muito grande. E a carne de macho é boa, perfeita. Inclusive, ela dá para ser feita de várias formas e ser muito boa no churrasco. Mas a carne de fêmea tem uma probabilidade maior de ser macia. E tem uma probabilidade maior de ter gordura entremeada, que é o que a gente chama de marmoreio. Isso tem uma lógica. O porquê ser macia? Porque o macho tem a testosterona, principalmente no Brasil, que os machos são inteiros.
Ou seja, os testículos que são a grande fábrica de testosterona dentro do nosso organismo, dentro do organismo do animal ali, tá lá presente produzindo. Então, os machos inteiros produzem muita testosterona. Testosterona, todo mundo que hoje em dia está na moda, né? Medir qualquer texto, fica muito mais agressivo, muito mais reativo. Então, você pega o macho com muita testosterona, coloca no caminhão, ele vai com um monte de macho ali apertado, vai ficando irritado, chega no frigorífico, está muito irritado. E essa irritabilidade, essa irritação causada vai trazer uma carne mais dura, tá? Quando a gente vai para a fêmea, ela não tem essa quantidade de testosterona, então elas são animais mais calmos por conta disso. Isso ajuda muito. Tá? Tanto que se você pegar um macho castrado, ele é mais calmo também. E aí, quando a gente fala em marmoreio, a fêmea, ela tem a gordura entremeada no meio da carne para facilidade de absorção. Porque muitas vezes ela tá ali com o feto dentro dela, precisa alimentar o feto, muitos hormônios da fêmea, precisa de gordura para circular, tá pronto para ser absorvida, principalmente para o leite, para amamentar. Ela ficou sem comer, mas tem a gordura pronta para se transformar em leite. Tanto que as fêmeas que mais têm marmoreio são vacas de leite. É um negócio que elas não têm volume de carcaça. Mas essa Jersey é muito forte no marmoreio. Muito forte no marmoreio. Só que você já viu um contrafilé de Jersey? É horrível, ele é achinelado, porque ele foi voltado para produzir leite. Então tem um marmoreio gigante, já que o marmoreio, a gordura ali entremeada, vai virar leite. Mas ele não foi olhado para fazer a carcaça. Depois de picado, uma delícia. Então essas duas coisas impactam diretamente na qualidade organoléptica da carne, que é o que você consegue sentir na boca. Por isso que várias marcas de carne preferem fêmeas para produzir ali dentro do pacote delas. Além de outra coisa, tamanho de corte, né? Às vezes o corte muito grande não é tão bem aceito dentro do negócio. Você fala tamanho de carcaça, né? Porque a carcaça é muito grande, vai dar uma picanhona, vai dar um contrafilé muito grande. E aí você chega para comprar, a gente tem aquela cultura de picanha ser pequena, a gente tem uma cultura disso, de tamanho de corte. É bom você ter trazido esse ponto da questão do tamanho das peças. Com base na sua experiência de fora do Brasil, fazendo paralelo aqui com o Brasil, qual que você acha que é o modelo de carcaça ideal e qual que é a importância de uma carcaça padronizada? A ideia de padronização, isso daí é, sim, essencial. Porque tudo que não tem padrão, você sofre na comercialização. Esse é fácil, não precisamos ir longe. Você vai, aqui ó, você vai pôr água no copo. Se você fosse colocar água, cada vez fosse uma garrafinha d'água, fosse um gosto diferente, você não ia ficar com receio. Se você vai comprar ovo, você não quer comprar o ovo tudo igualzinho, porque tem um ovo desse tamanho, um ovo desse tamanho. Põe lá no mercado uma caixa de ovo com um ovo tudo desigualado e tudo igualzinho. Fruta, você quer, é natural do ser humano buscar padronização. E isso, dentro da indústria, é muito importante, porque as máquinas são para aquilo, o tempo, todos os cálculos, quando você tem padronização, é melhor. É mais fácil de ser recorrente. Então, a padronização da carcaça é um dos pontos muito importantes. Isso ela começa, não é na engorda, é lá na genética, na seleção genética. Quem faz a padronização de carcaça é a genética. Então, isso impacta diretamente. Lá nos Estados Unidos, como tem essa seleção genética há muito mais tempo, isso é muito mais evidente. E outra coisa que ajuda a padronizar é a questão de período de coxo. Como dá aquela intensificada na ração, na comida para os animais, você consegue que todos engordem. Vamos sim, vou ser bem generalista. Todos engordem ao máximo. Então, como todo mundo chegou ao máximo, você consegue ter um padrão. Se você não chega ao máximo, um vai ficar mais magro, outro fica mais gordo, e aí chega lá, um tem um tanto assim de gordura, o outro não tem nada, e isso tudo interfere. Mas quando a gente parte para dentro da carcaça, no meu ponto de vista, eu busco muito eficiência. É natural de mim, tipo, vou fazer uma viagem, igual, aqui, ó, vem para São Paulo. Bom, só sabe tanto de vezes que a gente foi negociando, porque eu tinha que juntar 2, 3 coisas. Eu não podia ir lá fazer uma coisa só. Eu volto fazendo coisa ao redor, visitando cliente, resolvendo problemas, essas coisas. E a mesma coisa eu acredito quando a gente vai produzir. A carcaça já está lá. O bezerro, o osso e o mais caro de tudo da pecuária. O que é o mais caro de tudo da pecuária? É a questão da alimentação. O que eu sei, Léo? O que é o mais caro da pecuária de corte? Cara, genética ruim. E a alimentação genética ruim. E aí? O que você acha que impacta mais? O manejo também.
O mais caro da pecuária de corte é o tempo. Sabe verdade. por quê? Não tem uma vaca. Você pode pegar todas as genéticas possíveis, todas vão demorar um tempo muito próximo de gestação. Entendeu? Não tem como encurtar. Não tem como encurtar. Você vai pegar a melhor genética com a melhor nutrição, ainda perto das outras espécies, o bovino, ele converte porcaria e em excelência. Só que ele demora mais para converter. O frango mata em 45 dias. Quando não é 38. Né? Então, mais do que isso, quantos bezerros uma vaca dá por ano? Sem fazer FIV, sem nada, é um bezerro. Mas e os 2 anos que ela ficou sem dar bezerro? Ela parte de 2 negativos. Entendeu? Ah, tá bom, pariu com 2 anos, mas super precoce. Mas média Brasil. Média Brasil é 3 anos, Realidade. 2 anos. Realidade. Ela parte negativa. Enquanto uma galinha tá botando ovo, acho que com menos de 10 meses, eu não sei exatamente. E aí, mais uma coisa. Quantos bezerros ela dá? Menos que 1. Quantos ovos uma galinha põe por ano? Quase 280. Quantos ovos eclodem? Nasce o pintinho? Lá, 150 ovos mais? Uma porca. Quanto que ela produz por ano? Ela produz 10, 15 Leitões. por cria. Por ano, acho que ela dá 2, 3 crias. 2 crias. Então, o volume de carcaça produzida por uma vaca é muito menor do que outras espécies menores num período de tempo. O mais caro da nossa pecuária é o tempo existente ali. E se você demora o mesmo tanto de tempo para produzir uma carcassinha, uma carcassona, no meu ver, a gente tem que focar na carcassona. Por isso que eu acredito na genética, por isso que eu acho que não pode bobear na nutrição. Eu acho que isso é muito importante, porque se você já tá tendo todo o tempo de gestação que você tem que contribuir até o animal desmamar e tal, você vai fazer tudo isso para poder animar um animal que o pessoal chama de precocinho, mas tipo pequenininho, curtinho, acabadinho, muitas vezes compensa mais se esperar mais um pouco de tempo e ser um animal mais comprido, com as peças mais largas, que vai ter um peso maior na carcaça, que eu acho que é muito o que o mundo em si está buscando, os Estados Unidos também, aumentar o tamanho da carcaça, né? Tanto que os Estados Unidos, né, ele não é que ele entende antes, ele necessita das coisas antes, né? Ele precisa, porque o consumo deles é absurdo. Agora eles estão fazendo o beef on dairy. O que é o beef on dairy? É inseminar a vaca de leite com boi de corte. Porque eles falavam, gente, a gente fica já esse período de gestação todo, quase 9 meses, esperando o bezerro nascer. Nasce, a gente, teoricamente, joga fora, porque abatiu o bezerro muito novinho para fazer carne de vitela. Pô, ela pode produzir o mesmo bezerro, a mesma carcaça? Pode. Então coloca aqui a semente. Ah, e como que vai ter os vacas de leite? Pega e faz FIV só das top. Só replica as top e não joga mais fora. Não perca esse tempo. Às vezes, mais pra frente, até, lógico, se baratear, fazer até o sexado. Tipo, vai fazer fêmea? Faz o sexado de fêmea. Já usa, né? Exatamente. Já usa, já assim. fazem uma ideia dessa. No Brasil, o custo ainda não tá tão realista igual em outros lugares. É, por conta do preço de venda, preço, muitas exatamente. vezes, e viabilidade. Mas sempre vai tendenciando. E isso, às vezes, você fala assim, não só na pecuária, maquininha, bateria. Quanto tempo você está nos Estados Unidos? Eu tô há 5 anos já. Há 5 anos atrás, você já via todo mundo com ferramenta de mão, tratorzinho. Agora isso está chegando no Brasil. Lembra 10 anos atrás que eu morei lá, 11, todo mundo tinha ferramenta para quê? Para não perder tempo, cara. Os caras não perdem tempo lá. Então, mais uma coisa, vamos aproveitar a vaca para não perder tempo. Então, o mais caro é o tempo dentro da pecuária. Então, o boi que não engordou naquele prazo, sabe? Todas essas questões que quando você tem manejo, você aproveita aquilo. Eu acho que é o mais... Porque o preço do produto é muito caro. E voltando naquele assunto da F1 e F2, tanto Estados Unidos quanto o Brasil, quais você acredita que é a raça que o pessoal tem mais utilizado para poder fazer esse cruzamento? No Brasil, acredito que provavelmente deve ser Nelore com alguma raça europeia e depois mais uma em cima, mas se puder especificar. E como é que nos Estados Unidos, lá na Austrália também, o pessoal tem feito? A Austrália é interessante. Lá, eu fui em alguns confinamentos... E a maioria sempre tem algumas baias com mercado extremamente específico, mercado encomendado. Normalmente são animais para carne super premium, que tem sangue de Wagyu ou alguma outra raça específica para carne, com dieta específica e tudo mais. Mas, então, você vê que os confinamentos lá tem a produção do gado que eles chamam do doméstico, né? Do gado lá
deles que tem o sangue de Brahma, tem o sangue de Zebu, para alguns tipos de mercado, mas eles também já tendem muito isso, eles almejam isso, ser confinamentos com criação específica para cada mercado. Esse aqui posso usar hormônio, esse eu não posso, esse é uma carne que vai ter que ser super marmorizada, então vai ficar 400 dias de coxo, esse aqui é animais que vai ficar 100 dias de coxo, tem tudo essas coisas muito, muito bem especificadas. Então, a genética, quando você trabalha na ponta, você vê que, na verdade, ela atende mercados. Aí, quando a gente vem para o Brasil, assim como lá na Austrália, eles têm o Brahma na base da cria deles para suportar a questão climática lá, né? O calor semiárido deles lá tem que ser uma raça zebuína. Eles têm muito Brahma amarelo lá. Quando a gente vem para o Brasil, mesma dificuldade. A gente tem muito calor. O que melhor se adaptou aqui foi o Nelore. Então, nossa base tem que ser Nelore. E a gente nunca pode esquecer que a base é Nelore. Por isso, a gente precisa melhorar cada vez mais a qualidade de carcaça, de carne dos Nelore. Afinal, o bezerro nasceu no chão. Mas é disseminação. Só que feed de mãe ruim é 50% ruim. Não tem como, né? Tá ali. Não adianta ter só o touro melhorador. Não adianta usar um sêmen bom. Exato. Então, você tem que ter os dois, olhar nisso. Mas, olhando dentro do mundo, você vê que tem muito tricross. Quando você fala de carcaça, que é pegar uma raça, cruzar com outra, pega esse filho dela, essa filha, e cruza com outra. Buscando carcaça em específico. Porque, basicamente, no mundo tem o zebuíno e tem o taurino. Dentro do taurino, tem raças maternais e raças paternal. Ou raça continental, que é paternal, e raças britânicas, que são maternais. As maternais, lembra que eu falei da questão do marmoreio, que é para as vacas ter mais leite? Então, isso correlaciona qualidade de carne com vaca que produz mais leite, né? Isso tem uma correlação. Então, automaticamente, as raças britânicas têm uma qualidade de carne organoléptica melhor. Isso acontece dentro do Nelore hoje também. Tem algumas marcas, alguns criadores aí que já descobriram isso. E a raça continental, paternal, é uma raça que tem menos gordura, mas muito mais volume de carcaça. Então, quando você consegue pegar um pouquinho do bom de cada um, você consegue produzir a carcaça ideal, vamos chamar assim, né? Talvez. Eu acho que quando a gente fala em carcaça, nós podemos falar em ideal. Quando a gente fala em carne, não existe porque envolve gosto, né? Leva gosto. Mas carcaça é indústria. É indústria, frigorífico. Então aí é o que... Vai ter que ter uma desossa padronizada, vai ter que ter todo um sistema... O rendimento também da carcaça. O rendimento para saber, porque o frigorífico, ele tá comprando, não, você tá produzindo, você não sabe se aquele teu boi vai render isso ou render aquilo. Você acredita que só que você vende teu produto embalado, né? Então, se você não conhece, quando você tem padronização genética, padronização nutricional, você consegue ter esse volume dentro da carcaça muito mais, você tem esse índice muito mais confiável dentro do teu rebanho, né? Então, no todo, eu acho que é fazer o que a gente já fez com outras espécies. Ter a raça para pai, raça para mãe, raça para matriz, e juntando elas e montando esse... Não é nem um quebra-cabeça, na verdade, é meio que um esquema, né? Montar aquilo ali para produzir a carcaça ideal. Estamos longe, mas já tem gente fazendo. E nesse tricross, qual que seria a terceira raça que seria introduzida? Assim, qual que você acha que tem que ser a característica a mais para ser somado nessa... Nesse último acasalamento. Nesse último, você fala assim, nasce uma raça, então a gente cruzaria um zebuíno, né, uma base Nelore, uma fêmea Nelore com um touro Angus, e aí você ia ter uma fêmea boa, maternal, mais resistente por ser tropicalizada, ter uma raça tropicalizada ali que é a Nelore, e aí o que a gente colocaria em cima? O que eu vi, né, para nascer o tri, né, o 3 ali no cross. O que eu vi nos Estados Unidos, eu vi o pessoal usar muito o charolês. O charola. Aqui para o Brasil, sinceramente, eu não sei qual que seria a raça ideal. Talvez a gente teria que buscar alguma coisa um pouco mais resistente, porque se voltar demais para a britânica, se voltar demais para o taurino, talvez a gente vai ficar um pouco vulnerável, susceptível demais. A gente teve essa discussão no podcast com o Antônio Brandão, um abraço para ele, que sempre acompanha nossas entrevistas, que é um criador lá do Alagoas, que sempre criou muito cimental e também muito Nelore. Daí ele decidiu fazer o Sim Brasil, um Sim Brasil completamente adaptado, que era uma genética da Casa Branca, que foi importado tanto do Canadá quanto
da África do Sul, mas uma genética completamente adaptada ao Brasil, onde eles passaram anos e anos de seleção, tipo, limpando questão de pelo, tirando, sabe, um animal adaptado, casco preto, sabe, cobrindo a campo. Então ele fala que até hoje ele tem touros que ele comprou lá na Casa Branca que estão cobrindo Alagoas, que é um estado muito úmido e é uma raça europeia. E quente pra caramba. Quente pra caramba. E ele falou que ele começou esse trabalho do Sim Brasil, e ele fala assim, beleza, tá, você tem o Angus e o Nelore, que são as bases que na maioria das vezes, tipo, o pessoal mais utiliza. Tá, você vai entrar com uma raça, se você coloca um europeu e nasce uma fêmea, é um animal que tem que ir pro... Não dá pra você utilizar de cria. É um animal que vai sofrer um pouco mais por conta do clima, já vai estar muito puxado pro taurino. Se você colocar um zebuíno, daí muitas vezes vai estar perdendo um pouco dessa qualidade de carne. Ele falou assim, cara, uma coisa que eu acho que pode ser, ele fala assim, que o cimental não tá só competindo com o Angus, mas daqui a pouco esse Sim Brasil dele, que é os 5/8, jogando em cima da F1 Angus com o Nelore, pode ser uma boa... oportunidade, digamos assim, pro pecuarista ter uma saída, né? Claro, eu acredito muito nisso. A gente está falando de raças sintéticas, né, de certa forma, e tem muita saída. Claro que não estou falando que é a melhor coisa do mundo, tá? A gente sabe qual que é a melhor coisa do mundo. É que funciona pro seu projeto. Exato. Conhecer a sua realidade. Às vezes a sua realidade é arrendar pra cana e ficar jogando beach tênis. Não tem problema nenhum, mas não critica os outros sem saber a sua realidade. Não enalteça alguma coisa só porque deu certo na sua propriedade. Cada lugar é um esquema. Às vezes é vizinho de cerca ali. Só que um tá tratando do solo fazem 15 anos. O outro começou a querer intensificar hoje. Não é a mesma realidade, cara. Eu tô com 2 clientes da mesma região. Um tá no nível de confinamento com instalar sombra, olhar, fazer pastejo ultradenso, né? Assim, colocar muitos animais no mesmo lugar. E o outro ainda tá dimensionando coxo de proteinado de baixo consumo dentro do pasto. Quem que tá errado? Nenhum. Quem que tá certo? Os dois, porque tá buscando melhorar. Essa é a mais importante, a gente buscar melhorar. E quando a gente fala de raça, às vezes tem isso, a gente, né, quando você cria, vê o bezerrinho nascer, eu vou criar, vê aquilo. Não tem, eu não acredito nisso, que tem uma raça melhor. É a raça que funciona pro seu projeto. É a raça que foi funcionar pro seu projeto. E acredito, sim, nos cruzamentos dentro do nosso país. Né? A heterose é fantástica. Tá o burro e a mula aí para dizer, né? A heterose é quando você cruza duas coisas bem diferentes, nasce burro e mula ao tanto que aguenta. Né? Então, isso daí eu acho que a gente tem que usufruir mais disso, ao invés de ficar olhando só para o puro. Tem que ter o puro para produzir justamente a heterose dentro. Que, cada vez mais com a intensificação da pecuária, vai nos permitir. Porque quando você intensifica, o que você está fazendo? Você está moldando o ambiente. Que quando não adianta a gente falar de aves e suínos, de frango, de porco... Tem um ambiente controlado. Totalmente. Olha o custo daquilo, Gal. Olha o custo que o cara fez. Você criar no sul, no nordeste, para eles não tem diferença. Não tem diferença. Sabe qual é a diferença? Conta de energia. Conta de gás. É isso. Do lado de casa tem umas granjas lá colocando. Ele é pecuarista também. É muito interessante, porque o pecuarista há muito tempo. As granjas dele é a máxima tecnologia que existe dentro do Brasil hoje. Totalmente. Granja de frango. E aí eu ajudo ele na pecuária dele. Eu falei, primeira coisa, eu cheguei lá, falei, água? Eu falei, tá doido, eu faço assim, faz 30 anos que eu faço assim, eu vou fazer assim e tal. Eu falei, então os frangos, como que é a água? Rapaz do céu, eu não posso nem brincar com a água dos meus frangos. Vamos ver, orçamento, vamos ver quanto que é a água. Eu lembrei dele dos frangos, ele falou, total sentido, lá em casa, lá nos meus frangos não pode brincar com a água, tem que ter medidor, tudo certinho. Então, por quê? É um ambiente controlado. E aí, quando você coloca um bebedouro artificial dentro da sua propriedade, você está controlando o ambiente. O que você está controlando? Você está controlando que o boi vai ter... O mais importante de tudo não é a limpeza da água, no meu ver. O mais importante de tudo é acesso à água. O que eu estou dizendo? Acesso à mesma água. Todos os animais que chegarem até o bebedouro vai conseguir ingerir o mesmo nível de água. Sem ter disputa, sem ter água suja, sem ter quantidade. Todos que chegarem lá vão conseguir. Você pode ter uma represa gigantesca. Você pode ter lá 1 quilômetro os animais chegarem. Eles não andam 1 quilômetro espalhado, eles andam tudo amontoado.
Os que chegarem primeiro vão beber água limpa. Os outros vão chegar a beber água suja. O que está bebendo, ele não vai deixar de urinar porque está bebendo água igual um ser humano. Ele vai urinar ali. Então, o outro vai beber urina, o outro vai beber um pouco de merda, porque o caga também, bate o rabo, aquele rolo. Né? Aqueles que beberam por último não tiveram o mesmo acesso à água. Então, primeira coisa, você põe o acesso à água, que é uma ambientalização. Depois, um capim o mais homogêneo possível. Você está fazendo isso de novo. Você está oferecendo a mesma comida. E quando você chega no nível de um confinamento, de uma TIP, você está ofertando para todos os animais a mesma oportunidade de ganhar peso. Né? Por isso que, quanto mais a gente controlar o ambiente, mais a gente vai conseguir alcançar produtividade e mais vamos poder usufruir desses cruzamentos, dessa parte genética. E ainda falando da questão da carcaça, eu queria saber se tem como fazer uma comparação, Olavo, de como é que está sendo o rendimento da carcaça lá nos Estados Unidos, na Austrália, comparado aqui no Brasil, e quanto que, sabe, é um rendimento que a gente tem que buscar para os próximos anos, sabe? Sei. Esse aí é um assunto polêmico, hein, cara? Putz, esse é um assunto polêmico. É polêmico porque envolve terceiro, né? Vamos... Carcaça. O que é a carcaça? A carcaça é o que o animal... O que você recebe do frigorífico, que é isso aqui e nada mais. Osso, músculo e gordura. Esses 3 tipos de tecidos. Qual desses 3 tipos de tecido você consegue ver quando você embarca um boi na fazenda, um boi gordo? Você enxerga qual deles? A musculatura. Você enxerga ela debaixo do couro. Sim, sim. Não é? Mas, sim, a musculatura é a única que você, com muito conhecimento técnico, ou talvez daqui a um tempo com muita tecnologia, vai conseguir dimensionar ela e ter uma proporção. Os outros 2, você não consegue... Claro, gordura dá para ver um pouco também. Acabamento. Se usar ultrassom, você vai conseguir usar, mas... Teoricamente, não, na prática, tá embarcando boi gordo, a única coisa que você tem certeza numericamente, você não pode falar que tem um volume X de gordura, você não pode... Agora é o peso. E o peso na balança envolve esses 3 tecidos e mais 80 e tantos tecidos. E mais couro. E mais... Órgão, tudo. E mais o que ele comeu ou não comeu. Então, a carcaça é isso. O rendimento de carcaça é o peso da fazenda menos o peso do frigorífico. E aí você vai ver o tanto que o animal rendeu ali. Como é o que a gente recebe, é o que todo mundo olha. Como é o que o produtor recebe, ele fica doido para aquilo ali. Só que se você deixar um animal comer antes ou não, tem gente que fornece um trato logo antes de embarcar, tem gente que não fornece um dia anterior. Isso vai interferir diretamente no rendimento de carcaça. Então, ele é um número ainda muito empírico. Meio maquiado, assim. Não maquiado, tipo, de forma proposital, ruim, não, mas ele é muito variável, ele é muito... eu visitei 140 e poucos confinamentos aqui dentro do Brasil, eu lembro que tem diversos, não tem uma padronização de coleta disso. Tanto que eu acabei de fazer, tem uma empresa que eu tô fechando uma parceria, e aí eu tava falando, porque sempre que eu fecho uma parceria para falar sobre algum produto no Instagram, eu vou lá e faço uma imersão sobre o produto, busco entender, estudar e falar. E o próprio veterinário, o técnico responsável, falou, a gente não pode falar disso, sabe por quê? Eu tô fazendo experimento com 5.000 bois, e em cada confinamento é um jeito que eles fazem o rendimento de carcaça. Então eu não posso falar disso. E só que quando você vai para outros países, você alcança o rendimento de carcaça que aqui no Brasil nunca foram atingidos. Mas também tem um outro jeito de mensurar, porque aqui a gente tira alguns itens da carcaça, alguns músculos e alguns órgãos, aliás, a maioria dos órgãos, todos os órgãos, e em outros países não. Então a gente tem que conhecer muito ali dentro aquela realidade. Por isso que o melhor jeito de você saber o rendimento seu de carcaça foi bom ou ruim é ter histórico, saber conhecer o gado. Se você compra o gado, você tem que saber de onde que ele veio. A procedência. Tem amigo meu que fala batido, fala, esse cara eu não vou comprar mais. Eu falei, mas por quê? Mas o boi dele não rende, velho. Ele já tá nesse nível. Ele tem o rastreio dele interno dentro da fazenda, a identificação dele dentro da fazenda, a rastreabilidade que existe, ele consegue identificar qual fornecedor ele vai comprar ou não vai comprar mais. Porque tem controle, tem brinco, entrou, tem sistema de controle. Por isso que eu te falo assim, eu não vou falar, é polêmico, se eu falar número aqui, eu vou estar querendo mais chamar a audiência do que passar um conhecimento técnico.
E eu, Olavo, outra coisa que eu queria, agora entrando um pouco de histórias de bastidor, que o nosso público adora. Você viajou muito por aí, diversos países, bastante bagagem. Se puder contar alguma história curiosa ou algo que te marcou assim, de bastidor. De bastidor. Bom, essa não é das mais engraçadas, mas eu achei muito profunda. É da minha última viagem. Tá. Bom, tem da África, tem dos Estados Unidos, tem da Austrália, mas eu acho que essa... Tá, eu posso contar essa da África. Não, é uma observação técnica. Vocês queriam uma história mais do jeito que você quiser. Alguma história que te marcou. Assim, você fala, puta, aquela história lá... Um aprendizado, seja de vida, seja algum caos engraçado. 100% aberto. Entendi. Eu também acho que... Outro dia eu falei pra minha mulher, ela falou, te amo, você me ama? Aquela frase, né, que envolve entre um casal sempre. Eu te amo. Aí eu falei, não é por que tem que falar que ama. Aí ela falou, porque eu gosto de ouvir. Eu falei, boa razão, bom motivo. Bom motivo. Não era essa história que era pra contar, mas eu vou contar essa. Aí eu falei, eu gosto de escutar o quê? Ela falou, apareceu mais um serviço. Apareceu mais um serviço aqui pra você. É isso, você fica muito mais feliz quando eu falo. Você começa a ficar irritado quando começa a ficar ocioso. Então, eu tô contando isso para falar o tanto que eu sempre olho. As histórias que eu lembro é muito ligada ao serviço. E eu vou contar duas. Teve uma na África, uma envolve intensificação extrema, outra envolve manejo de pasto. Eu cheguei numa fazenda, e a fazenda é grande, e tinha acabado os pastos dentro da fazenda. E eu tava assim, no toco, tudo juquirado. Lá tem um negócio que chama Yellow Fever, assim, em Angola, que é uma árvore que dá uns espinhos e pragueja pra todo lado, fica duro de se andar, tipo um ranha-gato bruto, agressivo pra caramba. Os carrapatos deles lá, congolês, é o tamanho do dedão, assim, ó, desse tamanho, então tudo lá é muito, muito intenso. E eu achei interessante, porque eu fui andar a cavalo na fazenda e eu vi, depois da cerca, o pasto sobrando. Na cerca da divisa da fazenda. Eu falei, por que lá sobra pasto e aqui de vocês não sobra? Vocês estão me falando que o pasto de vocês não produz, mas é a mesma terra, é o mesmo capim, tá ali pro lado de fora, a semente do que você jogou aqui caiu pro lado de fora que não. Falou, não sei, lá produz, aqui não produz. E aí como que funciona lá? Falei, lá os pastores passam pastejando e vai indo embora conforme vai acabando o capim, eles vão andando pra frente. E aqui? Quanto tempo faz que esse lote está aqui dentro desse pasto? 3 anos que esse lote mora nesse pasto aqui, tá? Vacada. Fica aqui, o pasto é do lote, né? O lote é do pasto, as coisas são vinculadas. Tá vendo? O capim tem capacidade produtiva, acontece que lá é manejado mais corretamente do que aqui. Aqui tem uma sobrecarga. Então, se vocês começarem a manejar melhor, vocês vão conseguir produzir. Eu tô aqui, não tô falando pra vocês investir R$1 em nada. Só vão tirar e colocar o animal na hora certa. Vocês vão ter que, em vez de vir aqui só olhar o gado, vocês vêm aqui, tiram e põem pro pasto do lado e aí isso vai evoluindo. E uma outra observação muito interessante, essa é uma frase que ficou muito impactada nessa última viagem que eu fiz, a questão que você me perguntou no payback da sombra, né? E eu perguntei para um confinador que estava ampliando o confinamento dele, estava indo para 30 mil cabeças. 30 mil cabeças, 25, 30 mil cabeças. E aí ele tinha vários tipos de sombra, ele estava falando que a outra era mais barata, que ele tinha conseguido fazer e tal, todas com tela. E eu perguntei para ele, falei, quanto custa essa sombra? Ele, tantos dólares. Falei, quanto tempo você precisa pagar essa sombra? Quanto tempo é para pagar ela, né? Que conta que você faz para resolver que você vai pôr sombra? Porque aqui na Austrália eu sei que não é obrigado, apesar de mais da metade do confinamento, 80% ter sombra, 78%, talvez hoje seja 80%. Ele virou para mim e falou, olhou assim, o cara tem todas as contas, o cara é uma organização. Eu entendi o que você perguntou, claro que tem sentido o que você perguntou, mas aqui, dentro do grupo, não existe essa possibilidade. Se tem boi, tem que ter sombra. Vem antes, independente. Vem antes, independente. Aquilo é um essencial na visão dele. Se vai me dar lucro ou não. Entendeu? Esse é o negócio. Ele falou, isso aqui, eu vou lucrar com boi, mas da melhor maneira possível. Do jeito mais que eles tiverem
mais Mais digno ético. possível. É. E dentro dessa questão de dar dignidade para os animais, dar conforto, além da sombra, quais outras iniciativas você acha que pode ser interessante na pecuária? E tem muitas antes. Se você sair dos confinamentos, quantas e quantas vezes os caras me ligam querendo instalar sombra e eu falo, velho, vamos consertar outras coisas antes. Se você chegar dentro de um confinamento, é comum não ter acesso suficiente à água. É comum ter barro demais por falta de limpeza de baia. É comum não ter desnivelado a parte lá do coxo, ter um calçamento. degrau gigante, o animal não ter acesso, que é o acesso que eu falo do coxo. Que é a coisa mais injusta. Passa o trato, chove. Aí não tira o resto do trato que tá ali embaixo, joga trato de novo, ração de novo em cima. Então fica ração azeda com ração nova em cima. Cara, pega um prato de comida, você deixa de um dia pro outro, aí você não lava o prato, você pega e coloca comida de novo. Você vai comer como? Você come só em cima. É a mesma coisa do boi. O boi, uma coisa é fome, a outra coisa é vontade de comer. Lá dentro do confinamento, a gente tem que ter vontade de comer. O boi tem que ter vontade de comer. Porque não tá passando necessidade. Não tá passando necessidade. Já tá estourando, ele tá ali na ânsia, que geneticamente você vai selecionando também, né? Isso até nos animais. Animais que vão mais vezes ao coxo. Ganhador de peso. Que aí é uma história. Eu contei uma da África, da Austrália, vou contar uma dos Estados Unidos. Animal ao coxo. Frio, os touros estavam separados, né? Os marrucos, e a gente tinha que tratar. Neve, coberto de neve, tinha que tratar. Eu montava no trator para jogar feno para eles. E aí o chefe lá, o patrão, falou assim: anota os últimos bois a virem comer aqui no coxo. Eu falei, pô, mas os últimos? Eu não tinha que saber os que gostam mais de comer. Só que a gente tem que saber os primeiros a ir embora da fazenda. Então, eles são os reprodutores. Esses que vêm primeiro já vão continuar aqui, mas os que vêm por último vão ser os primeiros a ir embora. Ou seja, a gente tem eles têm uma seleção genética já paternal. Sei lá, do bisavô, tataravô, trisavô daquele bezerro que está no coxo, que o tataravô dele gostava de coxo. Porque o que não gostava foi descartado, o que não gostava foi descartado. Que é a consistência e a seleção. Consistência na seleção. Isso acontece na fêmea automaticamente a hora que você começa a selecionar. Aliás, lá o frio seleciona, porque aqui não vieram comer, morreu de frio. Aqui não vieram comer, não emprenhou. Aí chega a ser até seleção natural, não precisa nem do... Não precisa nem da observação, porque os touros não morrem. O touro ele vai passar, ele vai comer um pouquinho. Os touros não têm aquela necessidade de leite, de feto na barriga, né? Se entregar para a cria. Para se entregar para a cria. Mas isso, assim, são coisas que eu trouxe de muito aprendizado para dentro do dia a dia, de a gente conseguir observar aquela realidade. E agora tem uma história interessante. Dessa foi em Angola também, foi lá na África. Eu saí para andar com o gerente da fazenda e ele era um ex-militar. Ele é um cara muito interessante, um cara calado. Até ele anda a cavalo comigo, ele era muito calado. Depois ele me contou muita história lá. E aí eu saí para andar a cavalo, falei, precisamos andar e tal. Aí ele montou, e foi eu e ele e mais uns... Lá eles chamam de pastores, né? Os peões de campo. E ele foi contando algumas histórias e em algum momento ele desceu do cavalo e pegou um cartucho no chão e pôs na guaiaca. Aí eu falei, isso aí é o quê? Ele falou, é bala de caçador. Eu falei, tá, mas por que pegar? Aí ele falou, porque se eu deixo aqui, eu tô mostrando que aqui é permitido caçar. Se os outros verem o cartucho aqui, né? Na verdade, era o refil do cartucho, né? Como a cápsula do cartucho. Não sei se é o cartucho vazio. Ali, se eu deixo, eu tô dando uma permissão para os outros que ali pode atirar. Eu sumindo com isso, eu levo. Inclusive, a hora que ele chegou, falou para todo mundo, né? Deu uns porros lá na galera, mas que não é para ficar cartucho, né? Coisa. E eu trouxe isso para o sistema de gestão. Quer ver uma coisa que quando a gente chega dentro das fazendas, às vezes tem até hoje, use máscara, obrigatório uso de máscara. Pô, a pandemia já acabou um tempão. Aquela regra que está ali na parede não é mais obrigatória. Uma vez que você deixa uma coisa que pode ser transpassada, uma coisa que não precisa ser respeitada, o respeito vai se disseminando em várias outras coisas. E aí ele falou, não tem mais pandemia, vamos arrancar as plaquinhas, vamos organizar. Se tem lixo... por que eu não gosto desses lixos que é para jogar diferente plástico, vidro, essas coisas, sabe? Reciclável. Porque aqui no Brasil a gente não sabe usar.
Aí o que você faz? Você abre um precedente para infringir a regra. Se aquilo ali já não é, tipo, tá tudo bem o cara não seguir a regra, para outras coisas também tá. E vai acontecendo, exatamente isso. Então não ajuda nada, só fica bonito de dizer. Então se for para colocar, não coloca na fazenda inteira, coloca um no escritório, começa a obrigar, assim, exigir todo mundo. Aqui faz certo. Aqui, ó, jogou errado. Fulano, Letícia, Marianinha, Serafim, que você jogou errado lá. Eu vi que você jogou ó, na câmera, vamos buscar na câmera. Você tem que ser chato ao extremo, que aí você vai implantando cultura. Cultura é assim que implanta. Não adianta que a farra acontece naturalmente, mas a disciplina... É legal você falar essa questão, tipo, da visão que o patrão, que o proprietário, ele passa pra mão de obra, pros colaboradores da empresa, do confinamento, etc. Como que tá, assim, o panorama da sua visão, questão de mão de obra no Brasil? E como que essa relação de formação e capacitação dessa geração que tá entrando aí para trabalhar com pecuária, com confinamento, e o que dá para fazer, assim, quais são os desafios? Léo, você comentou uma coisa antes, na Austrália, que aí eu falei da questão Escasso. da mão de obra. Você falou, porque a mão de obra remunera muito bem, né? Aí eu falei escasso e não complementei. Se você chegar lá e perguntar, eu ouvi isso de um gerente de um confinamento de 30 mil também, 30 mil cabeça. O outro ia ficar com 30 mil, tá, gente? Não é tudo 30 mil. Um tava crescendo para atingir. Esse já tinha 30 mil, é um dos confinamentos mais famosos até do mundo, pelo nome e tal. E ele falou lá, aqui eles remuneram muito mal. Então é difícil a gente conseguir. Ele falou que remunera muito mal. Quando a gente vai dentro da pecuária lá, a pecuária tem muita mulher dentro porque elas gostam muito, fazem muito bem, mas também porque na mineração os homens são mais aceitos. Lá tem mineração e remunera melhor. Construção civil também. Construção civil. Os homens vão muito para mineração e acaba que a parte de pecuária fica descoberta de homens e fica muito mais por mulher. E por sinal dá muito certo as mulheres lá. Só que você vê que tem um salário menor. Então, para eles, a pecuária remunera mal. Se a gente vir aqui no Brasil, a pecuária também remunera mal. Pô, mas é porque não dá dinheiro? Então, será que não dá mesmo? Vamos fazer conta? Vamos organizar? Vamos melhorar? Porque muitas vezes, você dá uma bonificação, você conseguir incentivar, não quebra a empresa. Muito pelo contrário. Um boi que o cara evitar de morrer já ajudou tudo. 10 gramas a mais que ele colocar por boi, paga ele, paga você, paga tudo. E faz muito diferença. O que eu vejo de maior problema dentro da nossa pecuária, talvez isso seja no nível mundo, agro, se não é na equipe, nos funcionários. É que na pecuária, quem está lá, na maioria das vezes, na gestão, é os donos. E muitas vezes os donos são herdeiros. E não se prepararam para isso. Não sucessores. Esse negócio de sucessor, sabe que eu às vezes eu não levo tanto, porque às vezes o pessoal acha, idealiza muito sucessão. Eu sou mais prático com isso, né? Eu sou um efeito que eu não consegui ter uma sucessão legal. Tanto trabalho no ramo que eu faço o trabalho que eu faço hoje justamente porque eu não consegui fazer uma sucessão, né? Então eu olho de uma outra maneira, talvez por ser um frustrado ou por não ter dado certo, pode ser. Aí daria um outro podcast só para falar disso, né? Mas a questão, vamos pensar, liderança por liderança. O cara que é o dono, ele foi herdeiro, ele herdou, ele foi obrigado a ter aquilo. Muitos se sentem obrigados e já fica amargurado por ser obrigado. Pô, às vezes o cara gosta de surfar, às vezes o cara gosta de soltar pipa, às vezes o cara gosta de advogar, gosta de trabalhar dentro do consultório e ele é obrigado a tocar a fazenda. Ou seja, ele não tem uma especialização naquilo, ele não tem uma dedicação plena naquilo ali. Então, eu vejo que o maior problema ainda tem muito em questão de falta de capacitação e liderança. Não estou falando em trocar pessoas, estou falando em capacitar quem está lá dentro. Quem está lá dentro, buscar por essa capacitação. E ainda assim, o Brasil ele é muito rentável dentro da agropecuária em si. O que eu estou dizendo? Que é fácil ganhar dinheiro? Não. O que eu estou dizendo é que se você tem uma fazenda no Brasil,
a maior parte do Brasil você consegue arrendar para alguém. Então, é difícil a pessoa realmente sair da atividade. Ela arrenda metade, continua com a outra, ou herda aquilo, e não tem uma necessidade preparatória. Então, eu acho que o problema nosso não está na mão de obra em si. Está na falta de conhecimento e autoconhecimento em lidar com as variáveis atuais. Porque eu conheço... Pô, saí de uma fazenda outro dia, o cara tem 25, 26 anos... Todo mundo na mão dele, assim, todo mundo trabalhando legal. Saí de lá, deixei as recomendações, na outra semana tava tudo feito. Já tá na terceira etapa que eu tinha planejado para 3 meses. Por quê? Acontece. Tá todo mundo junto lá e faz. Vai falar que é o novo, que o bom é o que tem experiência, que faz 30 anos que dá com gente, esse daí faz 5 anos e sabe dar, porque se dedica em aprender. E Olavo, já entrando pro final da entrevista, mas eu queria fazer uma última pergunta. Questão do futuro da pecuária brasileira. Você teve essa vivência lá fora, mas o Brasil ele tem, querendo ou não, uma peculiaridade que é a questão dos pastos, de ser uma pecuária muito extensiva, mas ao mesmo tempo os grãos estão surgindo de forma muito forte, a produção do milho, do farelo de soja. Você acha que no futuro da pecuária vai continuar sendo essa arroba muito barata que a gente consegue produzir por conta da questão extensiva, ou então vai ter uma mudança maior para acabamento ou no confinamento, ou vai ser uma mescla dos dois? O que você imagina? Eu acredito que quando a gente fala de pecuária de corte, a gente está falando de Brasil. Nível mundo, então, no nível mundo, pecuária de corte é Brasil. Quem tem capacidade de produzir carne igual ao Brasil, a África. Só que a África não tem gente igual a gente tem, que não tem conhecimento aplicado, tá? A gente tem muita lá, mas ainda precisamos evoluir. Inclusive, o Brasil tem muitas parcerias em fazer isso, mas ainda o conhecimento técnico está aqui dentro, para essa capacidade de produzir. E eu acredito que a gente hoje é especialista em commodity, a gente é excepcional em commodity, e é isso que a gente vai evoluir. A gente vai alcançar a produtividade, mas quando a gente fala em carne premium, em carne de qualidade organoléptica, né? Porque às vezes a gente fala de qualidade, parece que o commodity é ruim. Não é que é ruim, ela só não é tão macia, tão que nem a outra, mas é uma carne saudável tanto quanto. Ele sempre vai ser muito pequeno perto da nossa outra capacidade. Mas por quê? Porque a gente não tem capacidade de produzir carne de qualidade? Não, simplesmente que o mercado mundial quer commodity, precisa de commodity. A gente está alimentando quem... A demanda ainda é muito grande, né? A demanda de quem que é a demanda? É de quem não comia carne. Na Índia, o pessoal não come carne na maioria, mas uma parte da população come, né? Sim. Se essa parte da população resolver comer um bife por dia, vocês têm ideia de quantos bois teriam que ser abatidos para sustentar um bife por dia da pequena parte de indiano que come carne? Vocês fazem ideia disso? Não tenho noção. Não faço ideia. Se falar assim, hoje todo mundo que pode comer carne religiosamente vai comer um bife aqui. Todo mundo. Vamos buscar essa carne no Brasil. É um confinamento de 80 mil cabeças que foi assim, é abatido. Em um dia eles consumiriam 80 mil cabeças. Em um dia, entendeu? Então, ou seja, é muita gente que não come carne. Eu tô falando que se comesse, eles não comem carne todo dia, esse pessoal. Na China, o meu TCC foi em cima de o dia que o chinês comeu um bife por dia. Então, agora ele começou a comer. Olha o desbronco que tá fazendo. A gente tá alimentando quem não comia carne. É diferente de igual todo brasileiro, a maioria dos brasileiros sabe o que é carne e quer uma carne melhor. Então, eu acredito nisso. Eficiência para continuar uma alta produtividade a custo baixo. Custo baixo cabe em qualquer lugar. Não adianta a gente querer ficar lutando por preço magnífico, extraordinário e depois não conseguir vender. Eu sou desse princípio. É melhor ter um produto que vende fácil e dedicar em produzir com custo mais baixo do que tentar produzir um produto que pouca gente quer e você tem que ficar agradando para comprar. Muito entendeu? bom. Olá, agora entrando no quadro nosso que é o de perguntas finais, o oferecimento da CB Genetics. Rapaziada, a gente tá falando aqui sobre cruzamento industrial, sobre confinamento e tudo mais. Se quiser raças europeias, tem o gado Angus, que foi importado tanto da genética americana quanto a genética da Três Marias, da Argentina. O gado branco, Gado cimental, da sul-africano, o gado canadense.
Então, Canadense que é sul-africano a base. mas com a genética da Bar 5, Gado Brahma americano também. realmente um gado de qualidade. E o gado Nelore, tanto POI quanto selecionado aqui no Brasil mesmo. Então, muita qualidade, independente do sistema produtivo que se tiver inserido. E não esquece do cupom 10% do Podpack, tá? Olavo, bem simples, vou te fazer uma pergunta, o que vem na sua cabeça você responde, pode ser? Pode ser. Um conselho pro Olavo de 20 anos atrás. Viva mais leve, curta mais a vida. Se o Olavo de 20 anos atrás tivesse, por exemplo, sentado ali, assistindo o podcast de agora, o que ele te diria? Se ele tivesse sentado ali... Vendo o que você se tornou. Eu entendi. Acho que ele falaria, continua que tá dando certo. Qual foi a maior alegria que você já teve no ramo da agropecuária? A maior alegria que eu tive no ramo da agropecuária, acho que poder fazer parte dela. Tá dentro disso me faz muito feliz. Poder fazer diferença dentro disso me faz muito feliz. O melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi... Rapaz, não sei. Pra falar... Esse eu teria que pensar mais. Então, não, vamos lá. Siga seu coração. Sem perder a consciência. Sem ouvir seu cérebro, siga seu coração. Família. Motivo. Família e motivo. É motivo. Motivo de... Aí cada um tem o seu. O meu é de prosperar, né? A família me motiva... A família que eu estou construindo motiva muito, porque eu sei disso. Já ouvi de gente que eu admiro muito, que muitas vezes falou, a hora que às vezes eu não tô tendo mais força, eu lembro meus filhos e tenho força. Eu lembro da minha família, minha mulher, meus filhos, né? A união dentro de casa, dando força. Isso, casei faz pouco tempo, mas eu entendi, já vivencio isso, tanto que faz a gente prosperar quando você foca na família. Deus. Vale a pena acreditar. E pra fechar, se pudesse olhar pra câmera e mandar um conselho pra essa nova geração que tá surgindo, pessoal que tá querendo entrar no mundo da zootecnia, da veterinária, trabalhar com gado. Quer comunicar o agro também. Também. Talvez você é um pouco polêmico. Ouça menos dentro de casa. Se você é de uma família de pecuária tradicional, ouça tudo dentro de casa, porém, não leve tudo em consideração e busque mais na técnica. Eu errei e erro muito por ter acreditado demais nos antigos que estavam lá, ter levado muito a ferro e fogo. E hoje eu vejo que muita parte técnica que eu via lá atrás está acontecendo hoje e precisa ser acontecida hoje. Sai fora da sua realidade. Ande. Né? Se dê oportunidade. Como que você se dá a oportunidade? Vivendo cada uma que você tiver. Muito bom conselho, Olavo. Desde já te gostaria de agradecer. Trouxe um dos bonés pra você escolher. Do bicho é pra escolher. Escolher a cor que... É uma boa estranha de escolher, né? Porque escolher é um negócio que toma. Mas esse badge é o que eu mais gostei. Também. É uma camiseta da coleção de vocês. Da hora, essa aqui é da Mona Lisa, se puder abrir e mostrar pro pessoal. É lógico que eu vou abrir. Mona Lisa, que é uma das vacas Nelore que a gente... Como que faz pra comprar essa camiseta? É só entrar no site, podpack.com.br. Não, loja.podpack.com.br. Tem vários modelos. Rapaz, lá. é macia. É bom, é material reserva. É a mesma camiseta que você for comprar na loja da reserva. É o mesmo material. É o mesmo material. A diferença é que em vez de ter um passarinho, tem uma vaca. Tem uma vaca na frente.
Melhor vaca Tá. que E que passarinho. vaca? Tem essa vaca aqui, é uma vaca É uma vaca, específica? é uma das melhores vacas da história da raça Nelore. A Isabela, FIV da Fortaleza VR. VR, que é a da VR Gen. VRG, entendi. Da hora demais. Gosto dessas coisas que envolve trás e aí dá pra você contar uma historinha em cima disso. Gosto de história. Contei muitas técnicas hoje, mas talvez em algum momento eu conto mais as... Teremos parte 2, isso eu tenho certeza que mais pra frente a gente vai fazer um refrescamento. Conte comigo pra aquele projeto. Combinado. Tá. É mais fácil do que me trazer em São Paulo. Fica a dica. Combinado. Muito obrigado, Olavo. Obrigado, Olavo. Desde já. Baita aula. E quem quiser me seguir nas redes sociais... Já vai estar aparecendo Desde o começo da apresentação já vai estar aparecendo Então, o Instagram. segue, compartilha, segue aqui o canal. Eu tô falando na TV. Segue o canal, compartilha, segue lá, @Olavo Botino. E no YouTube, tô começando, mas vai ficar legal. Também já pode começar, mesmo canal, tudo @Olavo Botino. Show de bola. Muito obrigado, Olavo. Léo, mais uma. Muito obrigado. Gente, o Olavo já pediu. Vocês não vão, pelo amor de Deus, fazer a desfeita e esquecer e não apertar o botão ali. É gratuito pra você. Curte, ajuda demais o algoritmo pra estar fazendo esse conteúdo de qualidade, chegar em mais gente, pra gente estar capacitando mais ainda essa nova geração. O pessoal que quer se capacitar cada vez mais, o Olavo traz muito conteúdo no Instagram. A gente conseguiu resumir um pouco disso nessa 1h30 de entrevista. E fica aí o convite para estar assistindo os outros episódios do Podpack também. Toda segunda-feira, no YouTube, no Spotify, entrevista completa, ao longo da semana, os cortes. A gente vai postar em colaboração no TikTok, no Instagram e no YouTube Shorts. Muito obrigado, Deus abençoe. TikTok tô lá também, pode postar. @Olavo Botino. Não esquece, gente. Boa semana a todos. Eu tinha lançado 90 mil de parcela lá na Parla, daí veio até o Paulo Horto ali na mesa, tá? Daí o seu Carlos olhou pra mim e falou, é seu lance. Daí eu falei, era meu, 90 era meu. Descobriram 91, não é mais. Daí ele falou, por que você não vai lançar mais? Daí eu falei, tá cara, seu Carlos. Daí ele falou, não, animal bom nunca é caro, nunca. Esse animal não tem valor pra ele, não tem preço. Eu falei, como assim, seu Carlos? Eu não entendi. Ele falou, animal bom, isso não tem preço. Isso aí pode lançar, que isso é vaca de homem. Isso é animal pra você comprar, não o que você fez ontem. Aí ele falou, isso aqui é vaca de homem, isso aqui você tem que comprar. Isso aí você nunca vai perder dinheiro, Bavarisco. Pode escrever isso, nunca perde dinheiro, nunca é caro, pode lançar. Aí eu peguei e fui lançando assim, até 100 mil reais de parcela. Aí deram 101 e eu saí fora. Daí veio novamente o Paulo Horto, Mário Pereira, ali em cima de mim na mesa. Aquela pressão. Eu falei, não, agora chega pra mim, parei. Aí o seu Carlos olhou pra mim e falou, você não vai mesmo? Tem certeza? Eu falei, parou, então tá, daí eu vou começar. Aí o seu Carlos disputou ela e foi lá 143 mil, se não me engano, de parcela. Depois montou um condomínio e comprou nessa primeira venda parte. Nós trabalhamos no melhoramento da filha ser melhor que a mãe, mas não é sempre que acontece. Se fosse sempre é tão prático, né? Nós fizemos muito isso lá na fazenda. A gente faz alguns acasalamentos pra gente guardar, pra gente ter abertura de sangue, pra gente pensar no futuro, pra ter uma criação de base. A gente tem um fundo de fazenda, de acasalamentos, que a gente faz isso. Mas isso é muito interessante, foi muito bem pontuado mesmo, porque nem sempre o primeiro dá certo, né? A próxima geração dá certo. O gado, ele fica em Maracaju, o gado de cocheira, e Niuaque fica as receptoras. E a gente vem usando, né? Os últimos anos, aumentando a quantidade de embriões, mas os últimos 2 anos foi os anos que a gente mais acelerou na questão de embriões. O ano passado, acho que chegamos a uns 700 embriões, e esse ano tem, assim, da metade do ano para cá, a gente deve fechar aí, vamos dizer, no ciclo de 12 meses, aí, em torno de uns 1.400 embriões. Existe um Nelore antes e um Nelore pós-parto. Isso é nítido. Se você buscar nos eventos, nos leilões, depois de filhas, netas, bisnetas de parlas, os leilões virtuais, com certeza, 80% dos recordes vêm da genética parla. Então, a parla é um trem a ser batido, assim, na questão de, lógico, mais idade. Você vê, demorou tanto tempo para chegar aqui. Uma Viatina 19, tem uma Carina agora, que elas estão fazendo. A Viatina já vem se provando, a Carina vai começar agora. A parla, existe um Nelore antes e um Nelore pós-parla. Se meu filho disser, Beto, vai, eu pago o preço. Eu acho que a convicção da gente é fundamental, porque eu comecei do nada, do zero, tanto no âmbito do mercado, e tudo no meu filho, acreditando naquilo. Peguei situações que todo mundo não queria, eu peguei porque eu achei que ia dar certo e deu. Eu fiz dar certo. Por quê? Eu acho também, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Você fazendo o que você gosta, você se dedicando àquilo, não tem erro. Eu acho que é o correto. Então, hoje a gente discute um pouco mais, porque você já tem um plantel muito grande. Então, às vezes, você perde algumas oportunidades, porque discute um pouquinho mais, mas quando vem a paixão mesmo no animal, eu vou firme.